No evento com jornalistas que foi feito no Palácio do Planalto, Lula voltou a falar sobre a alta taxa de juros e a meta de inflação. Ao comentar a informação de que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, teria dito que para atingir uma meta de inflação ali de 3%, seria necessário uma taxa básica de juros de 20%, Lula disse o seguinte, abre aspas, porque se a meta está errada, muda-se a meta. Quero entender de vocês, se a meta está errada, muda-se a meta? Começo contigo, Piperno. Não, isso é um tema que ele deveria agora, nesse momento, ignorar, até porque politicamente é ruim. Veja, de novo, repito aquilo que eu disse 2 meses atrás, quando ele fez os primeiros ataques ao presidente do Banco Central. Errou, não deveria personalizar a discussão, o debate, mas ele, de uma forma, eu diria para você, um pouco rude, né, para ser gentil, ele tocou naquele momento, na minha avaliação, em um ponto que a sociedade deveria exatamente debater mais, que é a questão da dosimetria dos juros. Veja, voltando rapidamente, não, assim, a gente não discute que há uma necessidade que os juros sejam altos, mas o que tem que se discutir é a necessidade sempre histórica, inclusive no governo dele, dos juros do Brasil serem os maiores do mundo. Isso é algo que parece que faz parte da cultura econômica do Brasil e de uma certa lavagem cerebral aí do consenso do Itaim. Bom, voltando ao que ele disse ontem, há também um outro ponto relevante nisso. A sociedade tem que discutir a questão das metas. O que é execuível? O Banco Central tirar um número e falar, puxa, o ano que vem vai ser de 3. Ela fez isso no governo Bolsonaro. Aí erra, tem que ir lá para a Câmara, lá para o Senado, enfim, se justificar, porque também está na lei, quando erra por muito, tem que ir lá e tal. E sabe que aquilo não é execuível. Mas, de novo, insiste. Só que, quando o Lula faz esse tipo de advertência, ele passa para o mercado uma indicação de que ele pode querer mudar a força. Até porque, se quiser, de fato, pode. O Conselho Monetário Nacional tem 3 votos. 2 são do governo, Haddad e Tebet. Então, se ele quiser fazer, se o governo quisesse fazer isso à força, faria. Só que o recado para o mercado seria o pior possível. Do tipo, bom, o que descontentar o governo vai lá e mexe na marra. E é óbvio que aí a emenda seria pior que o soneto. Consenso do Itaim, lê-se mercado financeiro, porque o Itaim é o bairro onde fica ali, né, todas a maioria das empresas, Faria Lima. Quero falar com você agora, Segré, você começou discordando, terminou concordando, por quê? Não, é muito bom a fala do Piperno, mas Lula definitivamente diumou. Quando nós chegamos na meta, duplicamos a meta ou diminuímos a meta. O importante é que a meta entre onde tem que ser colocada. E não funciona assim, a economia não funciona assim. Seria um perigo terrível, concordo, pero 100% com o Piperno. Não pode passar essa sensação para o mercado, porque senão seria muito complexo. Mas vou tentar explicar para quem nos assiste de uma forma muito simples. Sim. Imaginemos que na casa de qualquer um de nós estamos tendo um salário de 100 e estamos gastando 120. Como estamos gastando muito, em lugar de diminuir a despesa, a gente vai e fala para o nosso chefe, preciso ganhar mais. Por quê? Está produzindo melhor? Não, estou gastando muito. Esse é o exemplo. Então, não serve, não tem que mudar a meta. O que tem que fazer é deixar o Banco Central trabalhar, que a taxa de inflação diminua, que o governo gaste menos para que seja mais rápida essa redução de taxas de juros e deixar a vida passar. O governo está atuando pouco na prática para que, de fato, essa taxa básica de juros caia? Então, eu acho que o governo, especificamente o Lula, ele está falando para o eleitor dele e está falando para a militância dele. Porque certamente ele não está falando para o mercado, ele tem plena consciência de que o mercado não vai receber as falas dele de uma maneira positiva, ele sabe disso. Mas quando você observa que saiu no Datafolha aquela pesquisa dizendo que 80% dos entrevistados acham que as taxas de juros estão muito altas e pretendem que essa taxa diminua. E quando o Lula fala isso, eu acho que ele tem em vista esse eleitor e ele tem em vista a militância dele. Dito isso, as falas dele não têm muito efeito. Por quê? Porque o Banco Central ele é autônomo, ele tem autonomia. Ele não pode tirar o presidente, o Campos Neto, ele não pode fazer isso. Ele vai ter que aguardar, né, a substituição
do Campos Neto na data necessária. Se ele quiser alterar essa meta, ele pode alterar via voto do governo Tebet e Haddad. Ou seja, existe mais um discurso do que uma efetivação. Ele está falando para a plateia. Segré, o Almeida menciona que ele não está falando para o mercado financeiro, mas o mercado financeiro também ouve. E que isso necessariamente não traria uma mudança, isso na política, né, ou na política monetária. Mas na economia, quando Lula fala desta forma, gera algum tipo de consequência para a economia, falando especificamente sobre o mercado financeiro? Absolutamente, Evandro. Claro que sim. Por quê? Se um empresário está disposto a investir e vê que o Estado, o governo, Lula em particular, se coloca em situações que ele não deve entrar, o que pressupõe na frente que vai ter um mercado regulado pelo Estado. Quando o Estado regulamenta o mercado perde a liberdade de fazer. E quando o investidor local, e muito mais ainda internacional, supõe que poderá ter as regras de jogo mudadas pelo Estado, pelo governo no caso, ele espera para conseguir investir. Quando não tem investimentos, não tem emprego. Quando não tem emprego, tem mais gente que passa necessidades e passa a depender do governo de novo. Agora, por último, quando o Estado se enfia nas situações do mercado que deveriam ser liberadas, a questão complica porque essa expectativa, que o mercado sempre se regulamenta por ela, pode sofrer subidas, descidas, e isso vai impactar, sobretudo, nas pessoas que têm baixa renda. Então, de alguma maneira, o Lula, querendo ou não, está atrapalhando a sua base eleitoral. Mas os governos de Lula não atuaram assim em suas gestões 1 e 2. Nessa terceira gestão, Piperno, mesmo ele se apoiando no discurso de vocês já sabem como eu faço, ainda pode existir esse medo de quem queira investir no país, olhando apenas para um discurso que, segundo Almeida, é voltado mais para a base de Lula? Aí são duas coisas. A primeira é que, assim, o governo, o Lula 3, ele não terceiriza mais o que havia no Lula 1 e 2. Quem fazia esse papel era o vice. O Zé Alencar, a cada reunião do Copom, e naquele momento, até o segredo trouxe aí a tabelinha e tal, convivia com taxas até muito mais elevadas. Era também um momento em que a economia estava muito mais pujante. Chegou a 25%, né? 26,5%. 26,5%. 26,5%. A primeira reunião do Copom já foi lá em cima para sinalizar para o mercado qual é a cabeça de todo mundo aqui no Brasil. Lá do tipo, olha só, eu sou do mercado, tal, não sei o quê, não vamos cometer loucuras. Aí 26,5%. E aí o resto da economia que se vire. Naquele momento tinha como se virar. Agora, tem uma coisa, o mercado conhece o Lula. Sabe também que o Lula fala, mas nem tem, digamos, os mecanismos para, de fato, determinar algum tipo de intervenção mais drástica, a não ser essa via do Conselho Monetário, enfim, do Conselho Monetário Nacional, que é também, digamos, um gatilho para não ser acionado. Ele não vai mexer nisso. Ele quer dar o recado, quer falar com as bases, quer exatamente mostrar para o mercado que a posição dele é diferente, mas não vai mexer nisso. Não vai chegar para a Tebet, para o Haddad e falar, ó, mexe na marra isso. Também não é louco, também, né, ele não busca suicídio. E, terceiro, o presidente do Banco Central poderia colaborar um pouquinho em algumas coisas. Quando ele fala, puxa vida, para trazer essa meta 3, a gente deveria cobrar, aliás, a taxa, enfim, deveria ser não de 13,75, mas de 26. Puxa vida, que belo recado também, né? Você acha que ele não está colaborando também, Roberto? Eu diria que não, eu não vejo assim, porque ele fez essa declaração e na própria declaração dele, ele disse, mas isso é impossível, isso num cenário teórico, num cenário ideal. Ou seja, dentro da própria declaração do Campos Neto, ele já fez uma ressalva. Então, ao fazer uma ressalva, eu acho que ele está colaborando. Por exemplo, quando ele falou que o arcabouço fiscal, cujos detalhes ainda não foram dados, mas que foi trazido agora pelo Haddad, é uma coisa super positiva e tal, ele está dando gestos de simpatia para o governo. Então, eu diria que ele está dando mais gestos de simpatia para o governo do que o contrário, né? O Lula está sendo mais antipático aí com o presidente do Banco Central do que o inverso. E você, Segré, como pensa? Não, veja, eu não acho que seja casual que o comentário do Campos Neto na época foi de falar que a taxa para chegar na meta deveria ser 26,5%. Isso. Que foi justo o máximo do governo Lula. Na política não existe coincidência. Então, me parece que, senhor Lula, lembre que no seu governo a taxa de juros para conter a inflação foi de 26,5%. E ninguém reclamou, muito menos do PT.
Então, me parece que não é casual. Mas são disputas, uma técnica e a outra política. O presidente do Banco Central fez um bom trabalho, foi escolhido, inclusive, um dos melhores presidentes do Banco Central do mundo e o melhor da América Latina. Sabe o que está fazendo. A contraparte, Lula tem que fazer também a sua área, porque depende de seu eleitor. E para isso precisa mostrar que isso aquele que ele se comprometeu a fazer, pelo menos vai tentar, mas não ajuda.